então que essa nação brasileira, ela tem já um contorno territorial mais ou menos bem definido, uma forma de organização política também mais ou menos bem definida, e tem já um conjunto de símbolos, um conjunto de memórias, e tudo isso caminha desde então, repito, hein, da independência até mais ou menos 1850, ela surge e se consolida. E desde então, desde a metade do século XIX, o que nós observamos é um monte de ideias diferentes do que seja a nação. Disputas, versões alternativas, conflitantes, formas de atuação política, ideias sobre a cultura brasileira, ideias sobre a sociedade brasileira. Então, o Brasil é cheio de divergências, cheio de conflitos, cheio de embates, mas, como eu mostro no livro, esses embates, desde essa época, desde a metade do século XIX, nunca colocaram em xeque a existência dessa nação. O que é um fenômeno digno de nota, não é? Porque, afinal de contas, o Brasil sendo um país tão violento, tão diversificado, tão grande, tão cheio de disputas de todos os tipos, ao contrário do que se afirma, né? Então, a história do Brasil é uma história toda cheia de violência. Nós tivemos centenas de guerras civis, nós tivemos participação em guerras estrangeiras, em guerras internacionais, digo, e mesmo assim, o Brasil continuou unido, desde a metade do século XIX, em torno dessa nacionalidade brasileira. E acho que isso é muito importante, não porque eu tenha escrito um livro sobre isso, mas eu escrevi um livro porque acho que isso é importante, né, de ser explicado para o maior número de pessoas, de ser verificado, porque isso tem implicações políticas. Ou seja, quando nós verificamos os nossos problemas de muitos tipos, problemas políticos, problemas de desigualdade social, né, problemas de violência, se nós juntamos tudo isso, nós não podemos perder de vista que, por incrível que pareça, a despeito de tudo isso, o Brasil se mantém unido. Ele nunca passou por uma ameaça séria de secessão desde meados do século XIX. A última foi a primeira também, que foi a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, lá em 1835 a 1845. Ali, os revoltosos contra o Império do Brasil, chegaram a planejar uma nova nação que não era brasileira, era rio-grandense, ou sul-rio-grandense. Isso não foi para frente, mas houve essa possibilidade. De lá para cá, os nossos conflitos, eles são dentro de uma espécie de uma carcaça, né, de um corpo, né, social que é sólido e que é estável, que é a nação brasileira. Então nós nos matamos dentro dessa comunidade, sim? Só que esses enfrentamentos nunca foram suficientes para propor uma separação e uma nova unidade. Eu acho que isso ajuda a entender o que nós somos hoje, o que nós fomos nos últimos 200 anos. É mais ou menos por aí.